Olá, tudo bem? Meu nome é Vander, eu sou analista do programa Mais Gestão, que é o programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é operacionalizado pelo IFPA e trabalha empreendimentos da agricultura familiar como empreendimento de vocês. O objetivo desse vídeo é fazer com que todos os associados, todos os cooperados possam entender qual é o objetivo e como que está andando o acompanhamento que vem sendo feito pelo programa ao empreendimento de vocês. A gente sabe que muitos dos associados, né, têm muitos afazeres, tem muitas coisas que precisam fazer durante o dia, durante a semana, tem a produção, tem a roça para cuidar, tem a comercialização, a feira, muitas vezes, e ainda os afazeres domésticos, né? Então, o objetivo desse vídeo é fazer com que essas informações cheguem até vocês, que todos possam entender qual é o objetivo do programa, por que o empreendimento que vocês participam faz parte deste programa e aonde que a gente quer chegar com essas ações, com essas assessorias que vêm sendo feitas. O Ministério do Desenvolvimento Agrário criou esse programa para auxiliar empreendimentos da agricultura familiar que se fortalecerem para poder participar melhor de programas, de editais, de fomento e assim tentar melhorar o fortalecimento da instituição que vocês pertencem, né, o empreendimento de vocês, da associação, a cooperativa, e assim trabalhar também a melhoria da qualidade de vida, né, porque se a organização ficar mais forte, se a associação cooperativa ficar mais forte, todos também ficarão mais fortes, né? A ideia é que isso seja repartido com todos, né? Todo esse conhecimento. Então, o programa é um programa que a gente analisa a gestão, como é que está sendo feita a organização, como é que as coisas estão acontecendo no sentido da diretoria trabalhar para participar dessas ações, tanto na área administrativa como financeira, as pessoas que fazem parte da associação, da cooperativa, para poder receber melhor capacitação, quais são as formas de melhorar a produtividade, quais são as formas de melhorar a comercialização, e assim adiante. A gente vai mostrar o que já foi feito na primeira e na segunda etapa, que já foram concluídas pelo programa. Esse programa tem uma duração de 12 meses. A gente iniciou a partir de março e agora no final de maio nós concluímos a segunda etapa, que foi uma etapa de identificação das necessidades, de identificação das necessidades e oportunidades que o empreendimento precisa para se fortalecer. Eu vou mostrar agora como que o programa vai avançar e o que já foi realizado para que vocês possam ver, todos possam ter conhecimento e a coisa ficar mais transparente e todos possam, inclusive, participar melhor das ações que terão daqui para frente, ok? Nós somos responsáveis pelo acompanhamento de 10 empreendimentos. Os empreendimentos aderiram a esse edital quando ele foi lançado, né? E aí, a partir dessa adesão, foi feita uma caracterização geral da organização. Como foi feita essa caracterização? No ato da adesão, a diretoria executiva, quando fez a adesão ao edital, preencheu um formulário onde prestou algumas informações sobre a organização. A partir daí, foi possível a gente ter uma visão panorâmica, né, de como que cada instituição que está fazendo parte do programa, ela hoje, no início, né, quando iniciou o programa, ela se comportava. E a partir daí a gente fez uma avaliação do nível de maturidade da organização. Como é que está a maturidade organizacional? Como é que está funcionando a organização da instituição, do empreendimento que vocês fazem parte? E a partir daí, desses 10 empreendimentos que nós trabalhamos, a gente fez um planejamento para trabalhar um ciclo de assessoria. Essa assessoria, ela inclui uma conversa, né, prévia, uma conversa que houve na primeira etapa, que foi uma conversa de nivelamento para a gente poder se apresentar o programa para a diretoria executiva. E num segundo momento, a gente já fez uma visita, mas para a gente fazer uma dinâmica
e a partir dessa dinâmica a gente identificar quais seriam as necessidades do empreendimento, quais seriam as oportunidades que a gente pode trabalhar, e a partir daí a gente chama isso de planejamento estratégico. Nós começamos a trabalhar um planejamento estratégico para identificar quais são as forças, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades que existem para o empreendimento que nós estamos analisando, do qual vocês fazem parte. A partir daí, a gente fecha a segunda etapa, que eu vou fazer daqui a pouco, vou apresentar para vocês qual foi o resultado dessa segunda etapa. A terceira etapa é a implementação do plano, que a gente vai mostrar também, a partir dessa segunda etapa que foi concluída, como é que a gente vai trabalhar a terceira e quarta etapa, que seria a terceira etapa, ela trata da implementação do plano, né, como é que a gente vai colocar esse plano em ação para que a gente possa introduzir essas sugestões de melhoria. E a quarta etapa é uma etapa de monitoramento e avaliação. Então a gente precisa também, nesse processo todo, monitorar a aplicação dessas sugestões de melhoria e avaliar isso para identificar se o nível de maturidade da organização, do empreendimento, ele melhorou. Então a proposta é que a gente consiga sempre aumentar de nível para até que o empreendimento, a associação, a cooperativa, ela chegue a um nível de maturidade excelente, que aí nós vamos chegar ao final do processo. Mas como eu já falei, nós estamos trabalhando 10 empreendimentos, e esses 10 empreendimentos nós vamos acompanhar durante 12 meses. A gente fechou agora a primeira e segunda etapa, no final do mês de maio, e esse é o resultado que nós vamos apresentar agora para o empreendimento do qual vocês fazem parte, ok? Foi realizado na sede do IFPA, numa sala de aula, uma dinâmica que nós chamamos de árvore de ideias. Nessa dinâmica, a gente, junto com a diretoria executiva e o conselho fiscal da associação, a gente conseguiu identificar alguns pontos que a gente considera que são relevantes para a gente montar o planejamento estratégico que vai ser alvo da terceira do programa. Nesses pontos, a gente identificou que 4 eixos, né? Primeiro seria como melhorar o trabalho em grupo. Então, aí surgiram algumas ideias, como o Chirum, né? Promoção de eventos, planejamento de vendas, troca de conhecimento. Como que a gente pode melhorar a produção? Foi colocado como ideias lá que é necessário criar sistema de irrigação, trabalhar compras coletivas, usar ferramentas mais adequadas, assistência técnica, né, mecanização. Então, algumas ideias se repetiram. Né? A assistência técnica ela é um ponto muito importante que vem surgindo, né, como proposta por muitos dos associados. E também trabalhou outro eixo, que como seria importante definir como melhorar a venda, a comercialização. Então surgiu ideias como melhorar a entrega em domicílio, trabalhar uma melhor divulgação, trabalhar vendas coletivas, né? E usar mídias sociais, embalagem mais adequada, criar uma marca própria para a associação, e isso o programa Mais Gestão deve trabalhar agora na terceira fase. E a gente também identificou quais seriam as ideias mais maduras que poderiam já ser colocadas em prática. Então surgiram essas ideias de diversificar mercado, criar a casa de farinha comunitária, ter um transporte próprio, promover mais capacitações. Então, enfim, a partir dessas ideias que foram coletadas nessa dinâmica, a gente pôde identificar. Isso aqui é umas imagens, né, para ilustrar a dinâmica que aconteceu. E a partir dessa dinâmica, a gente pôde identificar ou criar uma matriz para poder identificar quais seriam as forças, as fraquezas, as oportunidades das ameaças que a associação enfrenta. Então, com a identificação dessas propostas, essas ideias, a gente chegou ao ponto de identificar qual seria um objetivo maior para esse grupo. Né? Então, a gente
propõe, né, que o objetivo do grupo, da associação Tapajós Orgânicos, é ser uma associação forte, unida e conhecida por produzir alimentos saudáveis e de qualidade, com mais vendas e renda para as famílias. E a missão a missão da associação seria trabalhar juntos para melhorar a qualidade de vida de todos, cuidando da terra, produzindo com carinho, respeitando a natureza e valorizando quem faz parte do grupo. Mas aí é importante pensar em resultados que devem ser alcançados para atingir essa visão de futuro, né? Então, eu preciso aumentar a renda das famílias, preciso produzir mais com qualidade, sem veneno, né? Ter união de trabalho em grupo, ter a própria casa de farinha, um espaço para venda próprio também, e ser reconhecido como produtores organizados e confiáveis. E alguns processos precisam ser melhorados, né? Ou seja, a gente identificou que precisa melhorar a organização da produção, precisa melhorar as redes sociais para divulgar melhor os produtos, planejar as vendas e as entregas juntas, coletivas, né? Para reduzir custo, criar uma marca própria e colocar isso nas embalagens dos produtos para entrega, para valorizar melhor a marca e com isso agregar mais valor e vender mais com mais pontos de venda, né? Fixo, vender para mercados, em outras feiras, etc. E para isso seria necessário alguns recursos que precisam fortalecer, como cursos, oficinas, troca de saberes e ter ferramentas melhores de estrutura e assistência técnica, fazendo com que a gente possa colocar em prática essas ações. E a partir dessa análise, a gente vai trabalhar agora junto com o IFPA, que é a coordenação do programa. Eles estão trabalhando nesse processo todo aí para fortalecer e criar parcerias, né, para que essas parcerias sejam utilizadas dentro do programa, parceria com a Prefeitura, com o SEBRAE, com a Emater. E juntos agora a gente vai começar a trabalhar ações coletivas. As ações vão ser implementadas agora a partir da terceira fase do programa, a terceira etapa, e a gente vai trabalhar junto na criação do plano de ação que eu vou mostrar adiante. Então, pessoal, a coordenação do programa Mais Gestão Santarém, que é feita pelo IFPA, Campus Santarém, e os analistas do programa estão trabalhando nesse momento, agora nesse período, no início do mês de junho, em um processo de organização das ações que serão aplicadas. Essas ações, normalmente, elas dependem de parceiros, né? Então, estão sendo feitos já alguns contatos, assinatura de termos de parceria, né, termos de cooperação com esses parceiros, com a Prefeitura, com o SEBRAE, com o Governo do Estado, com a Embrapa, a Depará, para que essas ações possam ser aplicadas. Então, assim, como é que vai funcionar a próxima etapa? A terceira etapa, ela vai ser a aplicação do plano de ação. A gente vai trabalhar junto agora na elaboração desse plano de ação. Depois que vocês tomarem conhecimento do que foi feito, do levantamento que nós fizemos, da identificação das necessidades que o empreendimento de vocês ele apresenta, a gente vai delinear um plano de ação. Esse plano de ação, a gente vai definir, né, o que precisa ser feito, por que precisa ser feito, né, porque tudo o que precisa ter um porquê. A gente não vai fazer nada sem ter um motivo, a gente vai identificar o porquê que precisa ser feita aquela ação. Vamos identificar quais são os parceiros que podem ser responsáveis para nos ajudar nessas ações, como o SEBRAE, as prefeituras, o próprio programa, né, a Emater, a Embrapa, a Depará, ou outras cooperativas, associações também que possam fazer parte, para que a gente possa, junto com esses parceiros, colocar em prática e conseguir atender às necessidades do empreendimento. Para isso, a gente precisa ter também determinar um prazo para que isso aconteça, né? Quando isso vai acontecer? A gente vai definir um prazo. Em 30 dias, 60 dias, 90 dias, enfim, a gente precisa definir esse prazo também, porque toda meta que a gente definir, a gente precisa ter um prazo para implementar. E aí também a gente vai fazer, definir como que isso vai ser feito, né? Quais são as etapas, quais são os processos que precisam para que aquilo seja realizado. E a partir daí a gente vai definir também se vai precisar de algum custo, algum recurso. Muitas vezes
a aplicação de um programa, de uma ação, ela precisa de algum recurso, por exemplo, implantar um microsistema, implantar um processo de irrigação. A gente vai precisar custear isso, né, identificar o valor e tentar esses recursos por meio de parcerias mesmo, com empresas, com emenda parlamentar, com editais, né, que sem retorno, que a gente chama de fundo perdido, né, para tentar fazer com que esses processos ocorram. Tá? E aí a gente vai também identificar um status, né? Como é que com essas ações elas estão acontecendo? Já está em andamento, ainda não começou, está atrasado? E isso nós chamamos de planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico vai fazer parte da terceira etapa do programa, que nós vamos dar início agora a partir da segunda quinzena de junho e início de julho. Então, são os 20 empreendimentos que devem participar, por isso o planejamento deve ser feito de uma forma que possa atender a todos, né? Uma ação, por exemplo, de registro de CAF, a gente precisa fazer um mutirão com o pessoal da prefeitura, da Emater, para poder fazer esses cadastros. Então, a gente está buscando agora identificar quais são as ações que vão ser trabalhadas para que a gente possa colocar o plano em prática, tá? Em andamento. A partir disso, cada empreendimento vai receber um mapa estratégico. Isso aqui é um modelo de mapa estratégico que a gente deve entregar para cada empreendimento para que os associados, os cooperados possam entender qual é a missão do empreendimento, né? Por que esse empreendimento, essa união de vocês existe, né? Quais são os recursos que são necessários para colocar os processos em funcionamento, né? E a gente vai identificar esses processos para poder atingir o resultado. O resultado é a visão de futuro. Lembra que nós falamos anteriormente. É importante que a instituição tenha a visão de futuro. A gente estabelece um prazo de 5 anos para que as ações possam ocorrer. Portanto, amigos, a gente está trazendo esse retorno, né, para que todos tenham conhecimento do programa que está acontecendo, que não está parado. Nós já fizemos o atendimento presencial, mas nós estamos trabalhando aqui nos bastidores, como disse, para a gente colocar em prática essas ações. Tá? Eu queria agradecer muito a paciência de todos e dizer que nós estamos aqui à disposição para o que for necessário. Obrigado.